Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Então, passada as eleições, né, nos reunimos novamente. O que eu e o Ricardo nos reunimos ontem, não conseguimos nos reunir antes, eu tive férias, não conseguimos nos programar, mas a gente fez uma pauta ali para a gente se reorganizar ali os trabalhos e dar andamento nesse segundo semestre de 2024, que a gente já está meio atrasado, né? A gente tinha um outro planejamento que as gurias tinham trazido para 2024 e aí o que a gente vai propor hoje para vocês é de a gente rever esse planejamento e ver as adequações que precisam ser feitas para a gente tocar o baile, tá? O que a gente fez nesse período? A gente estava mais organizando o comitê, tá? Chamando as representações dos órgãos, tinham muitos que não estavam participando. Então a gente fez um ofício circular e aí a gente teve algumas alterações nas representações, tá? Então a gente fez essa organização administrativa também, de atas, documentos, essa lista de presença não estava sendo feita. Então, como a gente pegou meio andando assim, a gente está fazendo essa organização. A gente tem que organizar também a questão de passar a documentação, né, com o Ricardo, que agora está compondo a coordenação junto, né? E o que a gente pensou que a gente precisa planejar para esse segundo semestre, tá? E aí a gente vai fechar algumas coisas aqui com vocês hoje, de prazos, pra gente avançar mesmo, tá? A gente tem a questão do regimento, que a gente precisa revisitar ele, porque tem bastante... Como ele foi feito... como é que a gente falou, Ricardo? Foi feito... Antes a gente não tinha um regimento, não tinha nenhuma base para nos guiar, né? Agora a gente tem o regimento da Nacional. Então a gente percebeu, até no período das eleições, que falta bastante coisa no regimento, que precisaria dar uma incrementada, tá? Então a gente precisa ver como é que a gente vai fazer a construção desse documento, quem que vai ficar responsável, a gente traz para cá para ser aprovado daí. Ele precisa ser publicado também, porque esse regimento nunca foi publicado. Então, algumas adequações que a gente precisa fazer. Não tem no regimento a questão de comissões permanentes. A gente também precisa organizar quais que são essas comissões que a gente vai querer para o comitê e organizar quem que fica responsável por cada área, tá? Primeiro, o regimento que nós tínhamos, ele é anterior ao decreto de 2013, mas não anula o regimento que já estava em vigor. Não entendi. Ou seja, ele é anterior ao quê? 2023, certo? Sai um decreto novo para o CEMP2, eu falei do grupo, né? E precisamos rever esse nome. Sim, a gente tem que adequar o nosso decreto, mas qual é o decreto que está te referindo, Messias? De 2023. Se refere ao decreto número 11.462, de 9 de novembro de 2023. É esse que está valendo. É esse que está valendo. Você tem ele aí? Tem. Hoje, eu estou trabalhando de madrugada, né? Então, ontem e hoje eu me debrucei sobre tudo. Decreto número... Decreto número 11.472. Só concluir, Ricardo. 19 de novembro de 2023. Porque só para dar um histórico, né? O CEMP-RU foi criado em 2009 e até 2019, 2018, ele praticamente não andou. E ele já tinha todo um projeto, né, nacional. Em 2019 ele quase foi fechado. Por um decreto presidencial, a participação civil foi vetada, inclusive. Né? Então, em 2023, em 2022, acho que fizemos o Comitê Cispop, aliás, Comitê Pop Rua, ficou conhecido apenas como Comitê Pop Rua. Porém, na cabeça, a vontade de todos nós de termos
uma representação para a população de rua, que sinto falta deles aqui. É muito triste não ter nenhum deles aqui. Você tem lista para subir, né? Isso é muito triste para mim, porque o Sempre Rua não é representação não é puxadinho de prefeitura, nem de prefeito, nem de Estado. É política de Estado, não é de governo. Então, o Sempre Rua, se nós não cuidarmos bem, ele vai perder a sua característica pelo qual foi criado. O Sempre Rua, a partir de 2023, ele não depende da FAS, nem Centro Pop. Ele depende dos direitos humanos, do Ministério dos Direitos Humanos. Então, precisamos ter autonomia e independência dentro desse comitê para poder, né? Eu tenho aqui, eu vou ler rapidinho, gente, não quero... Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Essa reunião foi marcada alguns dias atrás, só ontem nós soubemos que tem que ser pelo menos por uma semana. Era ter jogado uma semana ainda, para todo mundo se adequar. Então, eu acho que nós, primeiro, regimento interno, esses pontos ainda que nós temos ali, não são tão importantes o que já foi feito até agora, porque o que já foi feito até agora, São Sireno, a Tere, gente, são 2 anos já trabalhando nisso aqui. Entregamos um projeto eliminar para o prefeito atual, não tivemos resposta. Fomos respeitados pela FAS, porque nós pedimos a presença da presidente da FAS e ela não apareceu. Desculpa, em que momento isso? Cris, olha assim, eu gostaria de saber quem é o representante da FAS dentro do comitê. Sou eu? Então, eu gostaria que tu respondesse. Por quê? Todo respeito, Cris, nós precisamos de pessoas que estão dentro do comitê. Quem não está no comitê... A Cris está no comitê. Você é participante do comitê? Sim. Você representa quem? A FAS também. Sou suplente. De quem? Da FAS. Minha Não, suplente. a representante da FAS. Ela é minha suplente. Você é o próprio. Não foi substituída. O próprio foi? Aproveitando as substituições, chegou um e-mail de substituído também. Sim. Foi mandado pela Mas secretaria. tem um porém. Eu também fui substituída. Tem um porém. Ó, tem um porém. Vamos lá, eu fiquei sabendo agora. Tem um porém. Aqui fala, o representante da FAS é atuante do POP Rua. Está aqui. Então a senhora não tem como. Eu sou diretora do Sinal POP Rua. É funcionária. É diretora, não é? Não é funcionária. Tá. Não faz Eu quero saber, então, exatamente, eu quero que vocês sejam bem claros, porque eu já tinha percebido isso. Qual que é o problema enquanto pessoa? É esse o problema hoje Não, que a gente está pessoa, percebendo. não é problema, não é quando eu sou pessoa. Tá, a Porque, questão assim, da se a FAS. gente levar para o lado Não, a pessoal, questão do regimento. fechamos o comitê. Do comitê. E não tem nada de pessoal. Eu estava O que nós queremos tu me interrompeu na minha fala. Eu estava, não quero desconstruir o trabalho que foi feito até agora. Eu não estou interrompendo. Eu conversei contigo, Ricardo, ontem, tá? E a gente está bem alinhado nesse sentido. E alinhar a pauta e trazer E alinhar, a mesa. então. A mesa é aqui. Eu tirei a autonomia de vocês em algum momento? Olha, a FAS fez 2 coisas até Engraçado agora. que foi feito um Posso aviso terminar? em cima da hora. Posso Não, terminar? tu me interrompeu. Foi feito um aviso em cima da hora para uma das reuniões aqui. Até ele enviou a pauta um dia antes e não foi questionado. Então parece que está sendo o pessoal sim. Não, A gente não quer é. trabalhar, sentei Pode com o levar Ricardo pessoal se quiser. ontem Pode levar. para a gente alinhar e ir à frente. Não, Porque quiser. a gente está perdendo o objetivo. Enquanto a gente deveria estar construindo para ir adiante, a gente está nessas discussões de o que foi feito até agora e a gente não avança. Não, A gente precisa avançar na questão nós do regimento precisamos, e tocar a ficha para cobrar o plano municipal. Querida, mas Esse é o foco. se você vai levar para esse lado pessoal, nós vamos esquecer eles lá fora. São eles lá fora Por que quê? estão sofrendo. Por quê?
O Entendeu? Ricardo está aqui como Então, representação eu não deles. estou Foi preocupado com divulgado pais, no eu não estou POP. preocupado com o prefeito. Foi divulgado Dá no licença, POP. agora sou eu que estou falando. Posso falar? Tô te rebatendo, tá? Tu disse São- que são sente falta eles- deles. eles Foram estão convidados e o representando. Ricardo Você aqui não está está me respeitando. representando. Você é coordenadora, você não é dona, você não manda. Então, o que eu estou querendo dizer é que O isso respeito aqui, vem dos dois lados. precisamos de autonomia. E O que tu foi sugere? quebrado o respeito nessa autonomia O nossa. que tu sugeres? O que eu sugiro A gente fez uma é que eleição nós tenhamos legítima. outra reunião, não essa aqui, em outro lugar, onde a população de rua, os representantes deles possam estar presentes. E quem não é do comitê, não sabia que você era até agora, isso foi mudado ontem, é assim, muda de um dia para o Eu outro. acho importantíssimo que eles estejam presentes, mas a gente precisa de uma organização, de um planejamento nesse momento Não, para poder seguir, senão não tem como. Mas nós estamos tentando. Nós temos que conversar e trazer essas questões para simplificar. Assim, e mal entendidos e subentendidos não avançam. A coisa certa, as coisas foram construídas, precisam ser retomadas. Um negócio que eu sou da opinião que o prefeito tem que responder, que é uma questão de respeito pelo sim ou pelo não. Nós enviamos um ofício e tal, apresentamos um plano, ele fez uma jogada e não nos respondeu. E a gente conversou nesse sentido de retomar Vamos retomar aqui. o planejamento para seguir isso. Tá? Mas a questão, ó, que nós tratamos hoje, era a pauta, já tratamos aqui, todos têm o direito de opinar. Né? Certo que devemos respeitar a vida de cada um. Mas, quanto ao regimento, temos muito que tratar de estar bem embaraçado nesse regimento. Inclusive, as diretrizes que estão sendo intencionadas como diretrizes, elas estão defasadas. Tá? Atualizar ele. Isso aí. Eu conversei hoje, eu participo de reuniões do Movimento Nacional, do Centro Nacional. Conversei hoje com o conselheiro do Centro Nacional. Ele enviou uma cartilha atualizada que serve de base para todos os oceanos. Todos. Que seria o Oceano Nacional, o Oceano Estadual, referendado por esta, e os Eles concluíram o regimento internacional. e os estão concluídos. E essa é a cartilha. E, como não tem CIAMP estadual ainda, está Não temos. parado, esta cartilha é para ser referência para os CIAMPs municipais. E ali está escrito que não pode haver controle de órgão público. O preâmbulo da lei já diz. Tá? Não pode haver. A gente precisa fazer uma não. E a grande readequação. questão é que eu já assustei, enquanto pessoa que viveu 15 anos na rua, que mastigou muita rotina de polícia, que teve suas coisas tomadas no inverno, na chuva, entendeu? E como foi feito agora, que o senhor prefeito Aguilar disse, que os pertences recolhidos para as pessoas nessa, como ele chama, gabinete de crise, da ação do gabinete de crise, estão guardados para eles ir buscar. Também já tem botou de pauta aí, ele nos comentos do comitê, onde estão para nós buscarmos isso aí. E a documentação foi levada. Tá? E eu estou às 8 horas de domingo. Trabalho da noite, então estou tentando. Enquanto isso, eu digo que para termos organização, não é empecilho as pessoas que estão de rua aí participar da reunião. Elas não vão se organizar, elas nunca tocaram horror em nada, elas nunca quebraram nada, elas nunca ficaram nada. Todas as outras vezes, eles eram convidados a vir. Todas as vezes eram convidados, uma semana antes era postado. Ó pessoal, tem lá, vamos participar, vocês têm que participar, é para vocês. O CIAMP ele é para enfrentamento, ele não é para apaziguar, não é para encobrir, não é para aceitar. Ele é enfrentamento às questões das pessoas marcadas pela desigualdade social. Porque não se escolhe estar na rua, algum fator social o levou para a rua, por alguma razão. É para isso que é o CIAMP. Para isso que ele existe. Então, o ponto que eu quero trazer agora é que, porque
se a documentação do CIAMP está na mão da FAS. Por que uma pessoa que faz parte do CIAMP, que tem direito a acessar os documentos, tem que esperar uma autorização da FAS da documentação que nem deveria estar na mão dela? Essa é uma pergunta que eu trago. Essa é a fundamental pergunta, é a fundamental questão para a gente poder alinhar. Porque é o coletivo, é aqui. Aqui está escrito que a coordenação a coordenação do centro foco, fica a coordenação, mas essa coordenação, eu fiquei de ontem para hoje debruçado no norte. Essa coordenação era para instituir o comitê lá no começo, quando não existia nem comitê nenhum, nem regimento nenhum. Esse comitê é pioneiro. Por isso que ele está se ajustando. Ele foi ativo, ele foi proativo, ele funcionou antes de todos. Por isso que temos algumas lacunas regimentais e estrutural e mesmo da dinâmica de trabalho. Mas o fundamento é que esse comitê ele é intersetorial, apartidário, ele não pode estar na mão de instituição pública. Esse é um ponto crucial. Então eu traria para a gente poder acertar a conversa, minha sugestão é que tratemos antes disso. O porquê que a documentação está na mão da FAS, porquê que se alguém de nós, alguém que compõe a mesa diretora precisar de acessar a documentação, vai ter que esperar uma autorização da FAS para entrar num ambiente que ela nem deveria ter acesso. É o comitê. É isso que eu trago para precisar acertar as coisas. O regimento nosso está bom até agora, precisa. O trabalho que foi feito um trabalho árduo, foi feito um trabalho de enfrentamento, foi feito um trabalho de participação de todos trabalharam. E não se pode desconstruir isso, se tratar isso como se fosse uma página virada. É pegar aquilo ali, na minha opinião, não, e na minha defesa, eu defendo isso, é a minha tese. A partir do que já tem, evoluir, mas tratar como uma página virada, o trabalho das pessoas que se esforçaram para criar isso, e foram algumas delas retalhadas a ponto de sofrerem retaliações severas, então não se pode desmerecer isso. O CIAMP, eu, retomando, lembrei, faz 8 horas sem dormir, estou tentando organizar o trabalho de noite. Não é assim. Eu, com 15 anos de rua, sofri tudo que essa galera sofreu aí, agora esses dias no gabinete de crise da prefeitura, uma crise fictícia. Eu sei o que é isso aí. E eu reconheço quem é que está trabalhando em prol e quem é que está trabalhando para encobrir as faltas do poder público. Então eu sugiro, só para fechar minha fala, que se trata primeiro da autonomia, da identidade do comitê, primeiramente para poder traçar um diálogo numa mesma língua. Obrigado. Só, Ricardo, se a gente vai mexer no requerimento, nós temos que ter um prazo, porque o primeiro requerimento que foi regimento, ele levou muito tempo. Então, nós temos aquele pacote, aquele preliminar, o documento preliminar que entregamos ao prefeito, e não tivemos resposta até agora. Então, quando eu digo que fomos sim respeitados pela FAS, porque nós convidamos a senhora presidente da FAS, então assim, temos o documento que ainda as comissões precisam terminar para a gente poder avançar. Se nós ficarmos presos no requerimento, tentando ver isso daqui a 3 meses, acabou o ano. É um ano eleitoral. Nós teremos em outubro mudança de governo ou continuação. Porém, o CIAMP rua, e aí volto a nós temos que trabalhar para as coisas que precisamos concluir, senão não se anda. E, ao meu ver, Cris, né, enquanto não era, agora é, a taxa foi tirada, nem sabe que foi tirada, assim, então não tem autonomia do CIAMP rua. É o que? O joguete? Como é que é isso?
Então temos que sair desse controle de faz, de centro pop. Quem não é membro não participa, não tem direito, não é que não participa, desculpa. Mas não opina com tanta força assim. Tu és agora, ótimo. Tu eras antes, eu conheço a tua luta. É por isso que eu acho que eu não sou contra o prefeito, gente. Esse comitê não é contra o prefeito. Eu já disse isso mais de uma vez aqui. Parece que quando eu me manifesto, perdão, eu sou um contador de história, eu sou muito emotivo, né? Mas o que nós queremos é respeito ao centro de rua, porque respeitando o centro de rua, mantendo ele longe de politicagem, nós podemos garantir uma política real, verdadeira e honesta para quem precisa. E é por isso que eu estou aqui. Se não for por isso, muito bem, vocês vão seguir sem mim. Trump, imagina, vocês não precisam de mim, né? De jeito nenhum. Agora, enquanto eu estiver aqui, eu vou, sim, vou berrar, vou gritar, vou lutar por eles, porque eu convivo com eles. Então, o regimento interno, para mim, nesse momento, espera. O mais importante ainda seria ver o que a gente vai fazer com o que já foi entregue e as comissões que debruçamos, pagamos. Essa é a minha base. Posso fazer uma réplica e depois a moça se inscreveu e acho que a gente vai se inscrever, porque senão a gente não vai adiante. A questão que tu falaste, Messias, que vocês convidaram a presidente da FAS, foi em que momento isso? Foi no momento que fizeram pôr o portão lá e Mas isso aí, daí, eu não estava, foi a coordenação passada. Mas aí o que... Mas é o comitê, não é a pessoa, é o comitê. É isso que eu quero colocar. O que eu trouxe como proposição do regimento interno não é desconstruir o trabalho que foi feito até agora, pelo contrário, é qualificar ele, melhorar. Não é desqualificar. O trabalho tem qualificação. Dar seguimento àquele trabalho. Esse é o nosso trabalho básico. Não é desqualificar. Deixa eu só para mim ajustar aqui na ata. Messias, quando tu traz do regimento, tu acha que ele fica em segundo plano, que a gente dá continuidade aos... É porque eu tinha a questão dos grupos de trabalho também para falar. Deixa eu só botar aqui qualquer objetivo, mas não... isso, eu entendi isso. Tá. Desculpa, é só para mim ajeitar. A gente tem essas lacunas, como o Ricardo falou, e é justamente por isso que a gente precisa reorganizar, rever, a palavra que tu quiser, Ricardo, não é desconstruir, tá? Reformular que seja. Qualificar não é no sentido de que ele não era bom, é no sentido de que a gente sempre precisa atualizar ele, tá? E se a gente ficar com esses pormenores, a gente não vai adiante, tá? Não são pormenores, são questões essenciais. Tu me questionou e, enfim, trouxe para o grande grupo sobre a questão da documentação. Hoje, além do decreto ter instituído o comitê, a coordenação pela FAS, pelo Centro Pop Rua, que seja, isso traz no regimento interno também que ele tem o apoio técnico-administrativo. Por isso que eu estou trazendo para a gente decidir que já está defasado e melhorar isso, tá? No meu entendimento... A gente precisa fazer as adaptações necessárias. E aí eu trago para vocês que questionam que a gente não pode, a FAS não pode tocar o comitê. Não foi nesse sentido, tá? De qual que seria a sugestão de vocês? Aonde a gente faria a guarda dos documentos e não está sendo solicitado o acesso, porque a guarda de documentos está ali. Não, a guarda de documentos, ela é o centro POP, porque o centro POP, ele é um elemento constituinte do comitê. São as pessoas do centro POP. Mas isso, Ricardo, a gente vai propor a reformulação, vamos propor para alterar o decreto, o que tu propõe, e aí a gente altera. Não é para alterar, é para manter como está. Não é para alterar. Alterar seria, agora a FAS vai guardar os nossos documentos, nós vamos ter que pedir licença para ter um acesso seletivo aos documentos, sendo que está aqui. Não é licença, é um e-mail, uma senha igual todos que é passado conforme... Não pode estar no mundo da FAS.
A fase é a fase. Mas ela está no decreto, ela está no regimento, não, aonde como está? guarda dos Leia para mim, documentos. por favor, que está Tu isso. tá com o papel na tua não frente. estou me Tá achando. nos demais, como que funciona? Chegou a conversar Aí eu com o trouxe pessoal. a questão do regimento nacional, tá? Ele também é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, inclusive com o próprio apoio técnico administrativo dos direitos humanos. Técnico administrativo. Então, é a mesma coisa. Não é. Ricardo, é a mesma coisa o apoio técnico administrativo que o Centropop está fazendo. Não é. Onde é que está esse documento? Como é que vocês pretendem falar, vocês dizem que não é político, mas como a gente vai chamar todos os órgãos, participar, propor, sem ter, eu não consigo entender. Não consigo entender. Qual que é a proposição de vocês, É o então? Centropop. Está escrito com todas as letras, é o Centropop. E que está dentro do quê? Centropop. Né? Centropop. Eu friso Centropop. CEPOP, Serviço Especializado, né? Lá. Avenida Pedro Mocelin, 421. Tá. Lá Pedro Mocelin. Centropop. Aqui é a FAS. É outro negócio, é outro ambiente, é outra jurisdição. São os servidores do Centropop. Tá? Para fazer isso, tinha todo, quando me dissesse que estava inseguro, não era inseguro, tinha todo um ambiente virtual, que tinha documentação, tudo certinho, e-mail. Não pode ter um e-mail institucional, é um e-mail do comitê. Como é que é o e-mail do comitê. CIAMP Nacional? É o e-mail do Como é que é o comitê. e-mail do CIAMP Nós Nacional? estamos falando daqui, primeiramente, tá? Do comitê, entendeu? Quando eu te perguntei para eu estudar isso. E tu disseste, Ricardo, estou aguardando a fase liberada do teu acesso. A fase não compreende o comitê. A gente não. A gente Não, está isso com uma aí, isso questão. aí, não, A FAS nunca não, esteve ligada. Tá, então por que É o você começa a falar Centropop. da fase? Como é que vocês sabem como é que funcionava, assim, só para ser transparente, como é que funcionava a guarda dos documentos anteriormente? A gente tinha um e-mail do Gmail e a gente tinha uma pasta de documentos do comitê física no POP e uma pasta que estava na rede do Centropop Rua, com todo mundo acessando, servidores. Quem tiver acesso à pasta do POP Rua teria acesso às documentações do comitê. Isso não estava correto. Era dessa forma que estava sendo Eu feito. tenho Foi informação tirada de lá assim. para a proteção. Não. Se fosse para proteger, não precisava ter tirado de lá. Era só refazer senha. Mas então é refazer isso que login, está sendo refazer feito. login. Não, lá mesmo, por que tirou de lá? Porque Não tirou funciona daqui? assim, é uma coisa que é uma coisa de informática, Eu Ricardo. conheço, Sim. eu tenho 3 cursos. Eu tenho curso técnico de informática. Conheço um pouco de experiência. Eu vivi 15 anos na vila, mas vivi lendo, estudando. Eu não vivi. A gente pode mudar essa questão, se tu sugere que a gente jogue a pasta na nuvem, mas eu tô te falando de como era, tá? Não. A pasta estava Eu discordo lá. da informação que era descuidada. As pessoas que estavam cuidando eram muito responsáveis. Mas eu tô te falando da mudança que eu fiz. Pois é, essa mudança em questão que tu fizeste... Porque ele estava público para todo mundo do COP. Todos os funcionários estavam acessando. Tirasse do público e deixasse no ambiente do comitê. Seria o correto ou não? Então, foi o que foi feito. Não, está na muda fase. Porque o toca fase tem que liberar o acesso dos outros. O acesso é só teu, o acesso não é da FAS. É o comitê, a coordenação do comitê e a grande mesa que funciona. A coordenação, são os 4, a grande mesa está aqui. Mas é isso que Entendeu? está Então, sendo feito e solicitado. quem é da FAS que vai liberar isso aí? Quem é da FAS que está guardando o login? Quem é da FAS que Mas o Centropop, ele é por aqui, a central. É Só um pouquinho, eu acho que a gente Isso é precisa lamentável, dar uma né, gente? Olha organizada. que Eu tô situação. pensando em levantar e ir embora. Se eu É, continuar eu também, essas foi discussões, isso ali, eu vou gente, embora. olha, qual é o nosso objetivo Eu aqui? tentei alinhar o objetivo. Mas o realmente nosso, pra qual é o nosso objetivo aqui? Simplesmente está dividido, tá, o ambiente não tá bom, porque ficou uma coisa muito, muito desagradável. Quando nós iniciamos, não era esse o objetivo, como eu espero que não seja esse o objetivo. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui, Eu preciso gente? falar também. Porque assim, eu também estou aqui, eu sou suplente, mas eu tenho 50 mil coisas, sempre o Comitê Pop Rua foi prioridade para mim. Mas eu acho que está tendo algumas confusões, que se a gente organizar tudo isso, talvez
todos esses detalhezinhos que eu quero dizer, todas essas se sobrepõem e acaba, primeiro, assim, ó, o comitê é um órgão independente. Então, Charisa, tu é da FAS, eu sou da Câmara, o Adriano é da SMED, né? Não é porque o Adriano, eu, por exemplo, fui lá no Centro Papi Rua, por isso que eu me atrasei. Não é por isso que não pode ser aqui, não pode ser lá, não pode ser lá, a reunião. Mas, não é porque, por exemplo, o Centro Papi Rua, ele faz parte do comitê, mas não é por isso, eu nem sei essa dos comitês, tá? Que só os documentos vai ser, por exemplo, do Centro Papi Rua. Todo mundo tem que ter acesso aos documentos. Então, primeira coisa, se não está tendo, vamos agora ver uma forma de viabilizar que seja uma coisa pública que todo mundo tenha acesso. Ponto. Isso tem que resolver, a partir de hoje todo mundo vai ter acesso. A segunda coisa que me preocupa é, vamos dar uma sequência, nós ficamos um ano, foi um ano triprodutivo, eu vim ontem de Curitiba também, estou sem dormir, porque foi por outros motivos, mas assim, ó, o prefeito de lá não é nada de esquerda, tá? Muito pelo contrário, mas foi feito tanta coisa que eu fiquei assim, uma Cracolândia virada em mesa solidária para as pessoas, mas não só mesa solidária, também dá curso, oficina, tu inclui na cidadania. Então eu vim lá assim cheia de ideias que a gente poderia fazer aqui. Vamos ser sinceros, se a gente tivesse um prefeito que tivesse esse olhar. Então não precisa de dinheiro, não precisa de grandes coisas, porque lá tudo é feito por empresários, mas a gente não tem. O comitê, em que pese tenha gente aqui que representa o governo municipal, as pessoas que estão aqui, elas precisam ter um vínculo com o comitê. Eu passo do pressuposto que todas que estão aqui queiram que esse comitê ande, queiram que o nosso plano ande e queiram que aquilo que está no plano seja levado adiante, seja cobrado do prefeito. A primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Vamos chamar o prefeito, ó, o que foi feito disso? O que está acontecendo no nosso plano? Agora, Charisa, eu não posso deixar de me manifestar pessoalmente contra esse absurdo que está sendo feito. E assim, ó, mas eu vou questionar toda as a minha pessoas. conversa com o Ricardo ontem foi nesse sentido. Se a gente ficar dessa forma, a gente não avança. Porque a proposição realmente era marcar. Conheço muito bem, gosto do trabalho tanto do Adriano quanto do André, que entraram, que é mais médico, tá? Beleza. Não é, então não estou questionando o nome das pessoas, porque outra vez eu falei isso, parecia que era uma questão pessoal. Eu estou dizendo assim, como que a Tati fica sabendo vindo aqui, vindo do seu, isso é um desrespeito, gente. Mas isso com a secretaria, o órgão que encaminhou. Sim, foi a secretaria. mas eu não estou cobrando de pensar ti. que a substituição não é política, gente. Eu não estou cobrando de ti, tu entende? difícil, Por isso que eu quero que tu entenda. É a mesma coisa de eu chegar aqui e daqui a pouco alguém, não, tu não faz, mas olha, isso assim. Não, fiquem tranquilos que eu também tenho o nome de dois Teve colegas meus. teve diversas trocas da secretaria. Mas, gente, isso é um Infelizmente, eu acompanho esse comitê desde o primeiro dia, desde as reuniões prévias. E eu não ser avisada de que eu não sou mais membro integrante desse comitê. Eu deixei de estar lá atendendo os meus pacientes para estar aqui fazendo o quê? Então, tu imagina a sensação que as Nossa, pessoas eu tô têm sentindo muito mal, que não gente. são indicadas pelo governo, é que está querendo, no mínimo, ter um desmonte. Eu não estou questionando se a pessoa que entrou é melhor ou pior, mas quando não tem uma continuidade, um comitê tão novo, que nem a Tati, desde o início, acho que estava tendo a comunicação ali, né, participando e tudo, aí entra, não sei nem quem é, tá? Entra uma pessoa que começa de novo. Eu acho que não é isso. Tu tem que tocar, tu tem isso, mas isso é um desmonte. Tanto que assim, ó, o vereador Lucas é o titular esse ano, porque ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu fiz questão de continuar, a gente escolhe 2 comissões da Câmara para participar, só 2. Fiz questão de participar do Direitos Humanos porque eu queria continuar aqui no comitê. E quando foi feita a discussão, eu disse, eu quero ser suplente porque eu quero participar do comitê para dar continuidade, pelo menos ao plano que a gente está fazendo. Então, tu entende? Daí a gente vem cada um do seu setor, mesmo quem veio, ó, de tudo. E cada vez são gente nova e não é tua, eu sei que a responsabilidade não é tua, sabe? Só que o que nós temos que entender? Primeiro, que nós não vamos aceitar nem a sociedade civil, e eu tenho certeza que nem quem está ali
pelos órgãos, um aparelhamento, seja de que órgão for. Agora, muito menos, porque o prefeito tem o poder de nomear, e também não acho nem que seja secretárias, isso aí vem de cima. E a gente sabe por quê, né? Que todo mundo é adulto, não vamos disfarçar. Todo mundo sabe, o prefeito não quer políticas públicas para as pessoas em situação de rua, ele não quer, ele já disse isso. Qual é a política que ele quer? Votar nas casas, só que não tem vaga. Outro dia dos prefeitos, se todo mundo aceitar ir para as casas, não sei por que vocês têm mais contato ali, se todo mundo aceitar ir para as casas, vai ser que nem as questões da educação infantil, né? Então, nós, como comitê, quem está aqui, tem que brigar, sim, para que tenha uma política pública, porque senão não tem sentido estar nesse comitê. O objetivo desse comitê é isso. Então, eu acho que a partir daí nós temos que pensar exatamente isso. Vamos fazer quais são as próximas ações, né? Eu concordo, eu não sei qual era a proposta do regimento, tem que mudar algumas coisas. Isso acho que alguém dá um estudo, não sei se vocês já fizeram. Era a proposta, e aí depois a gente traz, mas as coisas podem acontecer em Sim, concomitante. Podemos marcar que... com o prefeito, cobrar, mandar ofício, aí a gente vai decidir aqui no grupo como é que eu a gente faz. acredito que sim, porque a gente está no fim do ano e bem no mal, Pra nós conseguimos continuar. fazer quase. Eu tinha uma ideia ano passado, de dezembro, que daí choveu, e a gente teve que cancelar o evento, mas ia ser feito junto com o Comitê Pop Rua, que era um dia no Parque dos Macaquinhos, onde toda a população ia mostrar seus desenhos, suas poesias, sabe? Que era uma coisa de romper esse preconceito, dar visibilidade. Acho que ia ser no Dia dos Direitos Humanos, lá dia 12 de dezembro, aí choveu, a gente teve que cancelar. Mas, por exemplo, uma proposta, não precisa ser minha agora, pode ser do próprio comitê, mas nós precisamos ter coisas para dar visibilidade e mostrar que a população em situação de rua tem coisas bonitas para mostrar, que tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que faz poesia, tem gente que pinta, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a fazer algumas ações para recuperar esse tempo perdido, que teve toda a mudança do comitê, teve as enchentes, né? Mas é isso, e a gente começar a organizar daqui para frente sem nenhum tipo de problema entre nós, porque senão vai ser difícil. Outras entidades dos suplentes não estavam comparecendo. Eles mandaram essa circular na secretaria. As pessoas que não estavam comparecendo não teve a substituição, ou mandaram para todas as secretarias para substituir. Isso que eu não Mandaram para todas as secretarias para eles indicarem as representações. É porque assim, as médias não estavam vindo. As médias que não estavam vindo. A habitação também acho que não nem mandaram a representação. Aí tá certo, porque se tu não veio, tu tem que substituir as médias. Acho que não vinha, mas a saúde vinha todo. Era da direção. É isso, as pessoas que estavam participando daqui a pouco não precisariam ter modificado. A gente fez um levantamento, teve secretarias que quase nunca participaram. Codeca, olha só. Codeca não respondeu. 2023. Não respondeu. Não recebemos a resposta da Codeca. A gente fez. Até foi o que pediu, Ricardo, naquele dia que eu estava fazendo. Então mandaram para todo mundo. Levantamento. Aqui, ó. Tinha representações de todos os dias que a gente teve as reuniões, de todas as secretarias. Não. Todas as representações que estavam contempladas nas reuniões. Tá? Então, acho que isso daqui é importante vocês verificarem depois também. Então, o objetivo era que, tipo assim, ó, a Cruz Vermelha é alguém que não está mais vindo. Acredito que por causa da calamidade também, né, que eles tiveram aquelas questões. Mas eu não fiz uma porcentagem. A SMED, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 encontros participaram de 3. A SEMA também, habitação de 1. Então, para a gente ter uma ideia de que muitas secretarias não estão participando também, a gente tem que pensar nisso como um todo. E eu acho que a gente está discutindo, a gente está se apontando muito, mas o nosso objetivo é o mesmo, gente. Não parece que é, olha ali. É que foi o que eu te falei ontem, Ricardo. Mas eu acho que A gente não consegue. Eu agora faço questão de ser substituída mesmo. A cofundadora do comitê foi Eu faço questão de ser substituída. sem mesmo ser avisada. Eu entendo, Ricardo, mas é coisa que não está
na minha mão, não fui eu que fiz. Então, isso aí. E aí a gente precisa ir adiante. Se a gente ficar só nessa... É de enfrentamento a isso. Isso aí é uma responsabilidade. É o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor que o Júnior Celote faz. É aquilo ali. Esse é o objetivo do Senhor. E o meu objetivo aqui, enquanto gerência de serviço da população que a gente está atendendo, e aqui também, é com certeza o mesmo objetivo de vocês. É tocar, tá? Não desconstruir. Então, primeiro temos que acertar a casa. E, no sentido do que já tem, esse era para dar continuidade. Nós já temos algo pronto. Como foi falado, foi elaborado, foi trabalhado por um ano. É daí que tem que partir. O pensamento de reformular, tipo, não cabe. E eu vou tocar nisso aí toda vez, até que desistam de mim, por assim dizer. Mas não pode ficar no nome da paz, não é do comunitário, é os servidores do comunitário. As pessoas que estão lá trabalhando na linha de frente. Não entendo. Bom, eu queria propor que a gente continuasse o planejamento, mas dessa forma, assim, não consigo tocar. Eu proponho que pegamos e criamos o nosso ambiente, o nosso e-mail, os nossos acessos, os nossos motivos. Se enfatiza alguma coisa, né? Mas assim eu discordo do entendimento, eu não aceito isso. Porque não pode ser assim, não é assim. Lugar nenhum é assim. O comitê, cara, como é que está? Outra coisa, eu tenho uma pergunta. Quando no grupo se manifestou a colega Cristiano, nós estamos trabalhando, quem serviu nós? Qual é o grupo? Nós. Nós. Quem era o grupo nós? Quem era o componente do grupo nós? Eu estava vendo as questões das participações, a Charisa está organizando a pasta, e eu acho assim, ó, quando eu trago nós... Quem mais do comitê estava inserido nisso? Foi convidado. Sim, eu estou te entendendo, Ricardo, perfeitamente, está sendo muito claro. Sim, exatamente. A senhora foi nomeada suplente do ano. Essa semana, sabe por quê? Porque eu solicitei que eu fosse a suplente justamente para a gente não ter esses desgastes, tendo em vista que eu sou uma das pessoas também, Ricardo, que está aqui desde o início construindo isso. Tá? E é graças a essa construção em que a gente bota a cara a tapa, que a gente está aqui hoje brigando e fazendo esse tipo de apontamento desnecessário numa reunião que a gente podia estar construindo coisas. Que a gente podia estar pensando em dar continuidade no grupo, que a gente podia estar pensando em como é que a gente vai cobrar o plano municipal. Eu me refiro... Vou dar um exemplo agora. Um exemplo agora imediato que foi dado quanto diz respeito às pessoas que compõem o comitê. Foi desnomeada, foi desvinculada. Acho que sim, tá. Então assim, ó, eu vou me retirar, tá? Quando vocês, enquanto coordenação, conseguirem, enquanto direção, conseguirem alinhar as diretrizes, vocês botem no grupo onde vai ser a reunião e a gente retoma as políticas que nós devemos pensar. Porque isso aqui é uma coisa que vocês têm que discutir enquanto coordenação, gente. Desculpa, mas tô perdendo, assim, ó, tô com o CAPS pegando fogo, 3 pessoas a menos, não dá pra ficar aqui só pra discutir sexo dos anjos. Não é o caso. Não é o caso. Agora Tem que organizar o assim, comitê, não adianta só ser uma discussão de forma organização. A coordenação se reúne e marcamos uma nova reunião. Exatamente. A reunião já com o Ricardo, porque deu aquela situação de que a Janisa estava de férias, aí a Cris não era do comitê, não era membro, mas mesmo assim organizou e tal. Obrigado, Cris. Mas eu acho que para a gente poder ganhar tempo e agilizar a sugestão, né, a coordenação se reúne e marca uma nova reunião. Para acertar exatamente isso aí, porque não está certo, não é assim. Não é assim. E em outro lugar, por favor, porque aqui realmente não me sinto, né? Não me sinto quando vem
quando está aqui representante de quem está na rua, seja a FSG, seja Centro Foto, eles são juntos, enriquece esse debate. Então, esse é debate real. Então, aqui foi hoje, tudo bem, de ontem para hoje, decidiu-se, tá? Uma sugestão para a gente estar aqui até 5 da tarde, para todos nós temos a fazer. E volto a Cris, Charissa. Eu tenho 62 anos e aprendi uma coisa muito linda na minha vida. Eu nunca levo nada pessoal. Então, eu estou preocupado, eu estou querendo, como vocês estão querendo, a autonomia, a independência real do Sião de Rua em Caxias. Apenas isso. Tá? Então, minha sugestão para a gente unificar seria a nova coordenação se reunir e aí o que vocês decidirem, ou existe a possibilidade desta reunião acontecer dentro do escola então eu acho que daqui a pouco dá para se repensar em deixar agendado lá, focado lá. A ideia de trazer para cá, até não pensei nisso, sabe, Messias? Era justamente aproximar vocês, também conhecer a página, que a gente já foi em tantos outros lugares, mas se isso deixou vocês desconfortáveis, não era esse o objetivo, e em nenhum momento também fechado para a população vir, sabe? Pelo contrário, eu já atendi muitos deles, inclusive o Ricardo em outro momento, a gente sentou ali no auditório, a gente conversou sobre outros assuntos, então a FAS também está aberta para isso. Peço desculpas se você se sentiu desconfortável, mas eu acho que é muito boa, sabe? Eu acho que, de repente, o Centro Pop, sendo um espaço onde eles têm mais acesso e se sentem mais à vontade, é uma opção bem interessante. Eu me lembro que na primeira reunião, Cris, foi lá no Centro Pop, e lá a gente conversou, quem lembra, que poderia ser em outros lugares, tipo na Câmara, assim, que até para as outras fazer um rodízio pessoas locais, tanto que a gente conhecerem que existe esse debate, assim, sabe? Era bem... tinha essa proposta. O que eu me refiro é de extrema importância a gente conhecer a rede, para todos nós. Quantos de vocês nunca entraram na FSG ou na Campo, né? Mas se há um tumulto aqui, daqui a pouco a gente sempre lá que é o nosso tumulto. Não, acho que não é. Não é o local. Essa Eu acho que questão. o assunto agora que não está. Sim, eu Acho sei. que não se deu local, a coisa. Essa questão é as trocas das Eu pessoas, acho que e as é pessoas saberem, isso. gente. Isso é O bem. local não é o problema. Eu acho. Acho que tem que ver quem que tem acesso a toda a documentação desde que iniciou o comitê. Acho que seria importante ver se nós aqui temos, nos apropriarmos de novo, tem muita coisa até que eu esqueci do que está ali. A gente entregou 72 propostas para o prefeito. A proposta que eu tinha era essa. Não, mas só assim, dizer, não eu vem o mais, retorno. tá? Então, até para a gente dar uma revisitada ali, dizer, nós a gente solicitou isso. era preliminar. Tá, sim, mas tu entende? Mas são coisas que a gente que foi construída, Messias, que a gente pode ou desconsiderar, dizer, olha, isso aqui não avançou, ou daqui para frente nós vamos avançar. Então, aquilo que aconteceu aquela vez, de a gente só ter acesso a toda a documentação, o titular e o suplente, e não as demais pessoas lembram que vazou informação, vocês lembram, né? Então, acho que isso é importante. Se eu faço parte do comitê, eu tenho que ter acesso, porque às vezes ler a ata ou a gente nem prestou muita atenção. Então, acho que isso aí é uma coisa. Aonde vai estar isso? É que a gente tinha algumas coisas por hábito, né? E daí, falando um pouquinho, né? Porque eu compunha outra equipe. A gente sempre sentava, se reunia para pensar nas pautas, né? Uma das coisas que eu acho que a gente perdeu foi a leitura da ata anterior, né? E os apontamentos que deveriam ser feitos. Cris, com todo respeito, né? Mas a última ata não podia ter sido feita por você, porque você não era membro do comitê. Não poderia, infelizmente não poderia mesmo, né? Deveria ter sido feita. Não, bem, fiz a questão de ajudar e... Não, é que tem algumas questões que foram apontadas ali no grupo e que fazem sentido, né? Que são as questões que o Ricardo está trazendo, que o seu Messias também trouxe. Quando você falou, e eu me manifestei no grupo em relação
que não era do POP, né? Do POP era somente a guarda dos documentos. O regimento é muito claro, né? Que tem que ser membro integrante e atuante, né, Cris? Eu não sei tua lotação, mas acredito que tu não esteja sendo lotada no centro POP. Né? Então tem algumas questões que o Ricardo está trazendo que são legítimas, sabe? E que daí parece que fica uma coisa de é pra lá, é pra cá, é pra lá, é pra cá. Mas enfim, são coisas que estão ali, que estão sendo dadas. A gente já trouxe para vocês, e agora eu vou trazer daí, vou falar dos meus sentimentos, que eu já tinha um sentimento que tinha sido uma substituição política pela forma como as pessoas se posicionaram naquela questão, né, tanto da fala higienista quanto das ações higienistas que aconteceram no município. Agora eu presenciei uma delas e me manifestei, fui retirada do comitê, então assim, fica muito difícil a gente não pensar que a gente de alguma maneira está sendo assediado enquanto servidor público, sabe? Porque eu não estar mais nessa representatividade tem muito a ver, sim, com o meu posicionamento e não com o meu posicionamento político partidário, porque eu não tenho vínculo com ninguém, com nenhum partido, mas sim pelas coisas que eu acredito e pelas coisas que eu defendo, sabe? Então assim, não. Eu nunca voltei em nenhuma das reuniões. Eu participei, inclusive, da construção prévia, antes de existir o comitê, né? A equipe do Centro POP nos chamou para pensar em tudo. Então, assim, é muito difícil, gente. É muito difícil algumas coisas que estão acontecendo, algumas ações que estão acontecendo na nossa cidade que a gente tem presenciado e a gente não poder se manifestar. Né? Eu, inclusive, ouvi, né, de que se eu me manifestasse, eu poderia sofrer uma sindicância. Então estamos vivendo momentos muito complicados. E aí a representação que vem no meu lugar também acredita nas mesmas coisas que eu acredito. É um colega do consultório, mas poderia não ser. Entende? Poderia ser também uma outra pessoa simplesmente indicada pela secretaria. Mas é que eles não têm, eles têm que botar alguém que está lotado no serviço. E a pessoa que está vindo está lotada no serviço que vai vir no meu lugar. Mas assim, a gente tem que ter um cuidado da gente respeitar algumas coisas. Né? O Clóvis é lotado no Centro POP. Cris, você está lotada no Centro POP? Eu sou direção. Sim, Cris, você é a direção da FAS, Cris, não do serviço, entende? Eu acho que tem algumas questões, gente, que a gente tem que respeitar. Porque se nós não respeitarmos, a gente não vai ter voz. A gente não vai conseguir levar algumas questões que aqui a gente defende se a gente não consegue cumprir o regimento. Entende? Eu conheço a Cris estava desde o início, desde as primeiras reuniões, a gente sabe de todo o trabalho construído. E que fique muito claro, Cris, que quando eu coloquei ali é a guarda do documento, não é na FAS, não é do POP. Gente, coisas que a gente pensou lá no início justamente para proteger esse comitê. Sabe? Porque, bom, hoje é a Cris que defende isso. E se amanhã quiserem colocar outra pessoa que não é mais a Cris e não é a Cris que defende isso? Ah, daí pode porque é a direção da FAS. Ah, pode porque é a direção da secretaria. Não, gente. A gente não pode entrar nessa. Bom, trocou a guarda também, né? Bom, quem é a representatividade? Daqui a pouco vem pessoas extremamente higienistas que acreditam naquilo que está sendo feito e defendem aquilo. Não vai ser mais a granice. Entende, gente? A gente está vivendo um momento muito complicado. E se a gente não cumprir minimamente o que está no nosso regimento, como é que a gente vai defender ele? Sabe? É por isso que eu falei da questão da autonomia que está dentro do pensamento do centro de rua. E quando eu defendo que não pode ser, não é para ser puxadinho de prefeitura, você olha, por exemplo, o restaurante popular. Ele tinha uma característica, foi completamente deslacerado, e hoje tem isso aí. E o sempre amanhã pode ser um restaurante popular. E a gente sabe, né, gente, que é uma luta diária, e eu falo pelo meu serviço enquanto consultório na rua, para que a gente garanta algumas ações, né, e que são pertinentes à característica daquele serviço. Porque se deixar pela gestão, a gente vai fazer coisas que realmente não estão de acordo nem com a nossa legislação, nem com a nossa portaria, e muito menos com aquilo que a gente acredita que seja bacana para as pessoas em situação de rua e para os nossos usuários. Né? Porque são os nossos usuários, são os meus pacientes, são pessoas que eu vejo diariamente, entende? Se eu não defender aquilo, daqui a pouco eu estou fora. Entende? Por isso é a minha sugestão, reúna a coordenação e a gente vê.
realmente uma pena que a gente esteja passando por um momento como esse. Verdade. Eu fico muito entristecida, sabe? Só que assim, eu tentei fazer isso ontem, tá? E eu não consegui adiante por causa dessas colocações. Mas eu acho, assim, ó. Chalisa, eu acho que precisam das 4 pessoas. Eu acho que a Sandra, enquanto representante do consultório, que é a segunda secretária, acho que é o Fábio, né? É o André, não? Aquele cabeludinho, o da FSG. É o Felipe, né? É o Felipe. O Felipe, vocês dois, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? E acho que a gente tem que começar a ter alguns cuidados, justamente para que as coisas não pareçam vir de cima para baixo, sabe, Cris? Eu acho que nesse sentido, eu acho que é fundamental. Né? Então, eu sinceramente, eu acho que a substituição do Clóvis por você, por ser uma servidora que não é uma servidora lotada do Centro Pop, não é atuante no serviço, como diz o regimento, eu acho equivocado. Entende? Eu pessoalmente, Tati, tô falando pra ti de boa, assim, sabe? Tu sabe que a nossa relação e a gente luta pelas mesmas coisas, mas eu não acho que seja adequado, sabe? Não, tranquilo, eu vou ver isso como expedito, se ele me disser que realmente faz sentido isso, a gente já solicita a substituição. A minha ideia realmente de estar aqui é justamente por esses acompanhamentos e pela construção que eu venho fazendo. A gente sabe de tudo isso. Na verdade, independe do que eu venho fazendo aqui dentro do comitê. E eu acho que é bem isso, né? A gente já vem de uma caminhada. Uma história, né? Sinto sim alguns apontamentos, eu acho que as coisas têm que ser mais claras, tá? Mas não levo pra mim porque eu sei da minha caminhada, eu sei tudo que eu venho construindo, eu sei tudo que eu venho apoiando e lutando, sabe? Principalmente por essa população. O que chega e o que é o Centro Pop hoje, enquanto assistência social, é uma das coisas que a gente tem para as pessoas em situação de rua. Mas eu friso aqui e eu acho que é muito importante quando ele traz a questão ali de a gente ver o que foi encaminhado e o que não foi. Nós, enquanto assistência social, a gente verificou todos os apontamentos que foram feitos naquele plano, conseguimos melhorar em algumas coisas, acredito que quase 100% do que foi levantado aqui. E também é importante a gente pensar, né, como a gente tem as representações de cada secretaria, o que a gente conseguiu avançar e o que a gente não conseguiu. E sim, devemos cobrar, porque a gente tem que ter um plano, tem que ver o que a gente vai conseguir compor dentro desse plano. E aí sim, a gente começar a cobrar que esse plano esteja vigente, que os nossos serviços estejam prestando serviços adequados, que a gente pense junto, daqui a pouco, a necessidade de novos perfis de acolhimento, a questão da segurança alimentar, com certeza é algo que a gente já vem debatendo aqui há um bom tempo, né? E aí pensar em conjunto e eu acho que a forma que aconteceu, que chegou o prefeito aquele documento, e aí você sabe melhor do que eu, que chegou não um documento oficial, né? Mas chegou uma forma que daqui a pouco isso deu outra cara para aquele documento. Né? Eu acho que sim, a gente tem que ter uma resposta, mas a gente tem que ter uma seriedade no nosso trabalho. E esse comitê tem uma importância gigantesca. E não é à toa que, por vezes, eu enchi a boca para dizer que Caxias do Sul tinha um comitê estadual. Que é o único do estado. O único, exatamente. Então, acho que sim, a gente tem que trocar esse nome logo, né? Eu não tinha conhecimento do CIAMP, quando eu tive conhecimento do que o nosso é comitê Sancop. Mas não sei também, eu acho que a gente está aprendendo. É que, gente, quando a gente começou com tudo isso, não tinha mais ninguém em lugar nenhum. Né? E a gente, vamos tocar, e daí pegamos os regimentos do antigo de Porto Alegre, do nacional, a gente foi construindo, a gente pediu ajuda do jurídico, essa ajuda nunca veio, sabe? Então foi toda uma construção dada ali, por meia dúzia de cabeça que foi fazendo aquilo que imaginou que era o melhor, entende? E daí fica nessa coisa, a gente tem que mudar, o que a gente tem que mudar, mas a gente naquele momento foi o melhor que você conseguiu fazer, sabe? E foi baseado descontinuando, tudo que eu aprendi foi aqui. A gente está aprendendo muito, porque a gente não tem referência. A gente tem algumas coisas, mas estão em construção também. Eu peguei a minha pastinha há umas 2 semanas atrás do comitê e daí comecei a dar uma olhada. São regimentos extremamente antigos, daí tinha um do Rio, tinha um de Porto, sabe? E em cima daquilo a gente tentou construir o nosso. E assim, somos servidores da paz, da saúde, enfim, ninguém tem nenhum subsídio jurídico para
para saber se aquilo que a gente estava fazendo estava certo ou não estava. A gente tinha muito mais vontade e coração de que a coisa acontecesse do que uma questão de ter um subsídio legal, sabe? Então, a única coisa que eu acho é que a gente não pode, né, desrespeitar o nosso próprio regimento, né, no sentido de que, poxa, quando vazou aquilo, o que se fez? Tira todo mundo do grupo, né, refaz o grupo, só vão ficar os representantes e o outro grupo informativo, né? Daí foi questionado até você, né, Cris? O que a Cris está fazendo? A Cris não é representante. Como é que a Cris está falando do grupo? Entende, Cris, que são essas coisas que a gente, quando faz esse tipo de coisa, tira a nossa própria legitimidade, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido. E aí, quando as pessoas estão se manifestando, parece que é de uma forma de ataque. Mas não, a gente tem que se proteger. Gente, a gente tem que se proteger enquanto comitê. Eu não sou mais do comitê, mas enfim, e não vou poder estar aqui enquanto ouvinte porque eu não vou ser autorizada. Mas enfim, né, eu espero de coração que esse comitê siga firme, siga forte, né, dentro daqueles princípios que a gente construiu desde o início, assim, e que a gente não nos deixe, né, se levar pela questão política. Ai, sei lá, Rose, porque eu não tenho uma vinculação partidária, política é tudo, né? Mas enfim, não dá para entender politicagem mesmo, sabe? Porque eu vinculação político-partidária, eu não tenho nenhuma. Porque isso aqui que a gente construiu deveria ser um programa de governo, não de, né, de Estado, não de governo. Então, o prefeito traga isso, nós temos um programa. Então, não importa se o prefeito gosta ou não gosta, ou se o outro gosta ou não gosta, ele tem que respeitar o que foi elaborado aqui, né? Porque assim como os conselhos, né, o comitê, ele tem justamente esse papel, né? Para que a gente possa, independente de quem está na gestão naquele momento, poder existir. O sempre rua fraca, a resposta é da porta. O sempre rua forte, a resposta também da. Por isso temos que volta dessa ideia da coordenação. A coordenação, você tem que ver ali como é que faz, para se reunirem e pensarem para a próxima reunião, sendo voto possivelmente. Né? Eu sou parceiro do Centro Pop há mais de 15 anos aqui em Caxias do Sul, mas o Júlio, Rosângela, que faleceu, a falecida, e tantos outros gerentes avançados ali, sempre tivemos um bom relacionamento, mas eu conheço, entendo e sei o meu lugar dentro do Centro Pop. Né? Então, dentro do comitê é a mesma coisa. Cada membro precisam mais aqui, porque em 2019 foi dado um decreto que praticamente deixou na mão apenas do poder público o centro do mundo. Em 2023 ele volta com 11 de um lado, 11 do outro, e com uma sugestão, gente. Se vocês olharem, leiam lá o decreto que o Ricardo tem em mãos aqui no secreto, de preferência coordenação civil, não governamental. Mas isso legalmente Nada depois da concessão? Sim, depois do decreto. Depois do decreto de 2023. Não estou dizendo que não precisa ficar na mão de uma servidora do Centro, não é isso. Agora, enquanto a gente pensar autônomo, independente, eu li só Ciampos Rua, o que significa. Então, não é que vamos enfrentar prefeito esse, prefeito aquele. Se um empresário disser as mesmas coisas que o prefeito atual disse, o Ciampos Rua tem que se manifestar. Se eu, pessoa física, vou ali, dou uma entrevista e falo baboseiras contra uma população que eu não conheço, Ciampos Rua tem que dizer, não, querido, não é assim. E seja prefeito, seja padre, frei, pastor, seja lá quem for. E o prefeito, na primeira colocação desse, o Ciampos Rua se manifestou. E tivemos uma represália. Na segunda vez ele se manifestou da mesma forma, um pouco até mais agressivo, e o Ciampos Rua não apareceu. Então, nós brigamos sim por aqueles que não têm voz, por aqueles que não têm
Mas vamos chegar lá. Eu acredito que o que aconteceu hoje é crescimento para todos nós. E eu tenho acompanhado as falas do prefeito. Tem muitos dados ali que não são reais, eles estão usando o centro pop para legitimizar os dados. Porque teve um sábado que estava fazendo o comício dele lá no Instagram, que disse que nesse sábado nos acolhemos 150 pessoas, tiramos da rua, não tem como acolher 150 pessoas no sábado, não tem lugar. E eu ia trazer isso num negócio que o CIAMP teria que se manifestar. Tá? Aí eu pergunto, se a pessoa está sob a égide do alvo, vamos dizer assim, vai se manifestar? Não vai se manifestar. Se se manifestar, acontece o que aconteceu. É isso que eu trago. Entendeu? É isso que tem que ser discutido, acaloradamente, que seja, mas tem que ser tratado. Mas tu entende que foi isso que aconteceu e tem que ser feito uma mudança. Nós fizemos uma denúncia. Nós fizemos uma denúncia. Aí isso tu entende que faz com que as pessoas ficam também. Mas a gente não pode ser claro, né? Eu acho que a gente vai ter que ser o comitê e se segurar junto para que a gente consiga dar conta. A gente não vai ser fácil. Há 2 meses eu fui lá com mais umas pessoas que você levou, fui enquanto movimento nacional, que também participei do movimento nacional de luta dos direitos das pessoas com rua. Fomos lá e fizemos uma queixa-crime contra o prefeito do Ministério Público. Porque ele está fazendo isso, está mentindo que guardou os pertences das pessoas, não guardou, está usando dados falsos do serviço público para embasar o teatro dele. Essa semana eu recebi a intimação para ir na audiência. E eu vou trazer à tona que ele está usando dados do serviço público de maneira mentirosa para embasar atitudes falsas, porque ele não está fazendo nada, cara. Ele está limpando no sentido de higienista. E essas coisas continuam, né, gente? Eu posso fazer isso porque eu não estou sob a égide de ninguém, eu estou pela causa, eu estou pelas feridas que teve essa navalha de cortar da minha carne e saber que não vai ter ninguém por ti, cara. Ninguém vai falar por ti porque tem medo de perder o emprego, ou seja lá o que for. Então eu não tenho medo disso, eu sou da iniciativa privada e vou tocar em frente e vou sempre defender o CIAMP autônomo, claro e participativo e respeitar os seus membros. Então não pode estar na mão de instituição pública, qualquer que seja o ambiente do CIAMP. Até porque, na nossa representação, na primeira fala do prefeito, nós somos cautelosos, educados, pontuamos, não agredimos ele pessoalmente, enquanto pessoa, pelo contrário, olhamos o gestor público. Só que o gestor público é a pessoa lá que tem nome. Ouvimos ele, entendemos, né, da pressão que ele estava sofrendo, né, tudo isso foi colocado. Sentamos aqui, ó, né, lá no gabinete dele, todo mundo na mesa, vamos bater um papo, vamos conversar, né, falamos das nossas preocupações, inclusive com essas ações higienistas, principalmente da continuidade do cuidado, né, dos pacientes com doenças infecto-contagiosas, que não podem ir para qualquer lugar, que não podem simplesmente serem retirados e sumirem porque a gente perde, enquanto consultório, a continuidade dos TDOs, que são os tratamentos diretamente observados. Tudo isso a gente colocou para ele, né? E ele foi extremamente receptivo, não na primeira. Na segunda fala, ele foi bem mais receptivo. Então, estava tendo uma certa construção e aí, bom, agora é ladeira abaixo, gente. A gente tem presenciado, sim, algumas ações que estão ocorrendo novamente e de uma forma extremamente inadequada. Eu presenciei uma retirada total, né, com muitas inadequações. E aí eu tenho que ouvir que, se eu me manifestar, eu posso sofrer uma sindicância. Então isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. Isso tem que ir para o centro de rua, e o centro de rua, jogar o dentro onde tem que ser jogado. É denúncia. Isso é certo, não, isso é outra coisa, sei lá. Porém, eu acredito que a minha sugestão continua. Não sei se concordam, discordam. Eu concordo que temos que acertar esses pontos aí regimental no sentido de cumprir o regimento que já existe
não virar página do que já existe, temos aqui, ó, e de hoje, entrei em contato com o pessoal lá de Brasília, me deram a recarga, esse aqui. Esse vai reger. Claro, tem uma flexibilidade, mas esse vai reger. Olha só, eu só queria deixar, só para encerrar, eu só queria deixar registrado em ata, tá? Que eu fiz toda esse eu conversei contigo ontem do plano de cobrar do prefeito, de agendar um horário. Tá. Mas como A questão do acesso vai ser disponibilizado para todos, então assim, a gente está chovendo no molhado e não vai adiante no caso. E contigo daí eu não vou tocar isso, tá? Então tu pode tocar tranquilamente, sozinho. Guarda o documento. Sozinho não, com o restante do plano. Guarda o documento. Então daí tu propõe um local, propõe as alterações. Tudo isso a gente deixa lá. Vamos fazer uma reunião. Propõe as alterações, ela está ali. Posso fazer? Tem tempo? Posso Seu pegar livre e acesso. falar? Pode conduzir. Você está no banco? Não, tô conduzindo. Mas aí a gente não consegue conversar. A gente conversou ontem, alinhou e hoje é totalmente diferente. E é uma palhaçada. Eu peço desculpa realmente a todos os presentes, tá? Porque realmente, assim, ó, ficar nessa discussão e não ir adiante, assim, é isso que eu estou me recusando a fazer, tá? Ficar nesse tipo de discussão quando a gente não propõe nada para avançar. Trouxe todas essas questões, beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente fez a proposição de revisitar o regimento, ver o que tá. Tem essas questões do Centro Pop, então vamos readequar, considere tudo que tu falou, Tati. Se realmente a questão da crise da substituição não está de acordo com o regimento. Mas assim, ó, de minha opinião enquanto regimento, gente, mas de propor, sabe? E de a gente avançar, porque assim, enquanto fica... Né? Eu tô aqui também pelo comitê, pela luta, meu trabalho, para onde eu acordo todos os dias. Se não acreditasse, não estaria lá. Então, a minha sugestão é que vocês se reúnam os 4, reorganizem aquilo que precisa ser reorganizado. Talvez a proposta que vocês tenham de mudança de regimento não nos passem não proposta, mas falar por vocês. Repassem como a gente fez, porque a construção foi a muitas mãos da outra vez. Sim, era o objetivo, o prazo, quem que ia ficar responsável. Era aí adiante, como é que a gente ia continuar com os grupos, fazer as comissões. Gente, em algum momento, talvez a gente precisasse desse espaço e ia acontecer do jeito que aconteceu hoje. Porque eu acho que a coisa estava tão ruim. Eu acho que talvez esse. O coração vai sair daqui e seguir os nossos trabalhos. Gente, vamos trabalhar para esse comitê.